Meu nome é Juliana Flores, eu tenho 40 anos, nascida e criada em BH, filha também de pais belo-horizontinos, família da Lagoinha, que é um dos bairros mais antigos aqui da nossa cidade. Sou mãe de 2 crianças e trabalho com arte pública desde 2017. Tenho um irmão, Eduardo, que é minha dupla desde que eu me entendo por gente. A nossa diferença é só de 1 ano e 2 meses. Acho que por isso que eu quis muito ter 2 filhos. Eu tenho um casal também, igual eu e meu irmão. Sou formada em jornalismo, trabalhei com jornalismo alguns anos, com jornalismo diário, era muito apaixonada, inclusive me via sendo jornalista a vida toda. Quando eu trabalhava na Rede Minas, minha mãe me convida para abrir uma editora de livros, ela tinha um instituto cultural e a gente já compartilhava desse amor pelos livros. E a gente abriu a Letria. A Letria hoje já tem 15 anos de existência, continua de pé, fazendo livros lindos. Logo no primeiro livro que a gente lançou, Bichos, de Ronaldo Simões Coelho e Ângela Lago, o livro ganhou todos os prêmios possíveis, inclusive internacionais. O único prêmio que a gente não ganhou foi o Jabuti, mas a gente foi finalista do Jabuti, mas ganhamos todos, assim. E foi bem legal porque o livro infantil trabalha muito com a narrativa ilustrada. Então, é quando eu começo aí a minha pesquisa com ilustradores ainda. E aí fiquei entre a letria e jornalismo, até que a letria começou a demandar muito, a gente, graças a Deus, começa a crescer e publicar. Eu começo a me envolver muito com festivais literários e aí entro também, começa a minha relação com a produção cultural, porque o livro eu falo que a cultura em geral, né, a gente tem que ser militante também, não basta só então editar e vender livros, a gente vai vender para quem, né? Então a letria tinha um trabalho grande, tem ainda, de formação de leitores, de formação de mediadores de leitura, da gente trabalhar oficinas, e aí eu me envolvi com a Libre, que é um coletivo de editoras independentes, é a maior associação de editoras independentes do mundo, que faz uma feira literária, que é a Primavera. E aí eu começo então a fazer a Primavera Literária de BH, que é esse festival de literatura que reunia as editoras, vendendo diretamente para o leitor ali com desconto, e também programação literária, encontro com autores. E aí eu começo então minha experiência na produção cultural. A primeira Primavera Literária, se não me engano, eu fiz em 2013, mas a primeira foi no Parque Municipal, foi lindo, foi com o Festival Literário Internacional. Depois a gente fez no CRJ, que foi bem legal também. A gente fez no CCBB e fizemos na Alameda Biblioteca, foram as que eu coordenei. Nessa história toda, eu começo a apoiar um artista que chama Thiago Maza, que era meu amigo na época, e começo a trabalhar como produtora dele, assim, de hobby, a amiga ajudando a artista. Dessa amizade, a gente começa a namorar. Esse namoro vira casamento. E o Maza um dia falou assim: Ju, eu queria tanto pintar um prédio em Belo Horizonte. E aí, nessa época, uma outra amiga me fala: Ju, eu tô doida para pintar um prédio, fiquei sabendo que você tá pensando em fazer festival. Porque eu falei: Thiago, por que pintar um prédio se a gente pode fazer um festival? Eu achava que era uma coisa simples, assim, né? Na minha experiência de feira de livros, sabe? E aí surge o Cura, que eu idealizei em 2015, com 2 amigas, a Jane Pri, mas do papel até virar realidade em julho de 2017, foram mais de 2 anos. Porque o que a gente pensava assim quando a gente começou a conceber o Cura? Primeiro, não tinha referências em Belo Horizonte. A gente fez uma pesquisa de um pintor francês que morou aqui na década de 90, o Hugues de Mazières, que ele pintou umas empenas, aquela do Tiradentes. Tem algumas e ele pintava assim na tora, cadeirinha, corda, e saía pintando. Eram as únicas empenas da cidade. Mas, em 2017, a gente viveu um boom de festivais no mundo. E a gente pensou, o que a gente faz que pode nos tornar únicos? Qual que é a característica que nenhum outro vai ter? E aí veio a ideia do Mirante, que é uma proposta que conecta também com Belo Horizonte, com a nossa geografia, com as nossas paisagens. Belo Horizonte, a gente tem várias visadas aqui, vários mirantes pela cidade. Isso foi em 2017, a gente tinha na Sapucaí a Benfeitoria, que já fechou, a Salumeria e só, um restaurante que chamava Pecatori, ali do lado da Salumeria. Mas era vazinho. E a gente mapeando as empenas,
a gente olhou pro mirante ali e falou, uai, mas esse é um mirante lindo, e se aqui virasse também um mirante de arte urbana? E aí nasceu o Mirante de Arte Urbana ali da Rua Sapucaí. E foi um projeto lindo, assim, que também veio com um protagonismo feminino muito grande. A cena de arte urbana, historicamente, é uma cena dominada por homens. Naquele momento a gente via o line-up de festivais, era sempre assim, 10 artistas, homens sendo uma mulher, sabe? E aí a gente, desde o início, tivemos paridade de gênero. A última edição do Cura, que foi a 10ª, foi a primeira com um line-up 100% feminino, mas desde o início, metade, pelo menos, das pintoras eram mulheres. As maiores telas, né, os maiores prédios eram também para as mulheres, para mostrar que esse trabalho, que também é físico, ele é possível de ser feito por mulheres, assim, né? Então, foi uma história linda que a gente construiu no Cura e eu fiquei tão apaixonada. Eu lembro assim, quando estava acontecendo o primeiro Cura, a rua ali tomada, as pessoas apaixonadas, vendo a pintura, aquilo ali foi um arrebatamento tão grande que eu falei, acho que me encontrei assim na minha profissão, descobri o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com arte pública, eu quero trabalhar com arte na rua. E aí logo após o Cura eu criei a minha empresa, a Pública, que é uma produtora totalmente focada em projetos de arte pública, em concepção e produção de projetos de arte pública. O Cura, ele é muito filho do carnaval também. A gente, né, todas nós do Cura, a gente desde o início, especialmente Jana, que tem até um bloco de carnaval, que é o Manjericão, a gente participou ativamente da retomada do carnaval de Belo Horizonte. Da praia da estação, né? Eu acho que esse movimento da praia, né, que chamava as pessoas para ocupar o espaço público ali na Praça da Estação, foi fortíssimo e muito inspirador para todos nós, né? Mas o próprio centro ali tem outras grandes referências para nós, como a família de rua ali, o duelo de MCs debaixo do viaduto. A própria virada cultural de Belo Horizonte, que trazia essas experiências de cidade, da gente se reconectar com o território de outra forma, né? Viver ali de outra forma. Então, todas elas nos inspiraram muito. Bom, e aí eu acho que o Cura hoje, assim, o que eu vejo é que ele é da cidade, ele é das pessoas, né? Como deixa esse legado, né? Essas pinturas e todo mundo tem o seu mural preferido. Foi uma grande novidade na cidade, assim, e eu espero muito, eu falo que eu torço muito para que apareçam outros festivais de arte urbana. Eu acho que a cidade pode receber mais festivais, sabe? Porque a gente tem uma cena muito forte de arte urbana, de grafite, de gente que está aí na cena há muitos anos. Mas eu acho que isso fez também o Cura a ampliar mesmo, assim, e popularizar o grafite, porque eu acho que ficava reduzido assim na cultura hip hop, na cultura do grafite, e a cidade inteira passa a admirar e respeitar, né, as pinturas. Assim, eu acho que a arte, ela tem esse poder de ser ponte, né, de unir os diferentes, né, da gente conseguir criar diálogo mesmo. Então, eu sou uma testemunha, assim, do poder da arte, sabe? E fico muito feliz aí com essa história que o Cura segue, que eu contei para vocês que eu saí, né? Mas é um festival que eu tenho muito carinho, que é um festival que me curou também, assim. Nesse tempo, né, a gente demorou mais de 2 anos, né, do papel até acontecer. E aí finalmente aconteceu no final de julho de 2017, mas eu me lembro, eu tenho uma história muito pessoal, eu acho isso, assim, eu me entrego e me envolvo muito com os meus projetos, tanto que eu não consigo fazer vários por ano, porque todos têm muito de mim, assim, e é uma entrega muito, muito pessoal também, assim. E aí, em fevereiro de 2017, eu perco meu primeiro filho, Francisco, uma gestação de 9 meses. E eu entro num luto muito grande. E naquele momento a gente só tinha um patrocinador garantido ainda do Cura, que a gente via que não pagava nem metade dos recursos, a gente estava naquela luta. E aí eu lá naquele meu luto, eu falei, gente, eu vou pôr minha energia nesse projeto, eu acho que isso vai me tirar, vai ser meu novo filho, minha nova gestação e parto, assim, eu vou parir uma outra coisa agora.
E aí acontece assim também o Cura, que tem esse nome lindo, e foi muito especial na minha vida e me ensinou tudo, é minha grande escola, para eu agora fazer outros projetos de arte. Bom, a gente está aqui no Serrão, né? Essa entrevista hoje é em produção da 4ª edição do MAMU. O MAMU é um projeto que eu concebo logo após o Cura. O Cura termina e aí eu vejo aquele projeto gigante ali que nasce para o centro de Belo Horizonte. E meu sócio na época, o Ivan, fala: Juju, a gente tem que pensar agora para as periferias. E aí vem o MAMU, vem essa linguagem do macromural. E logo no início eu já sabia que eu queria MAMU. A gente já pensa esse projeto para as favelas, que é o MAMU, de macromural, e começa a pensar outros e querer muito. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, assim, todas elas. E gosto muito de experimentar com cada pessoa um projeto diferente. Então, teve o Cura com Jane Pri, o MAMU, que vem Ivan, a Jana também, Festa da Luz, que são os meus sócios, que fazem um Sensacional, que é a Híbrido, que é uma super produtora de festival de música, junto com a Dalila, que é uma grande produtora também da área de shows de música. E eu acho que é bonito, que é uma festa, né, como o próprio nome diz, mas é um festival de arte pública, é uma mostra de arte, que a gente coloca arte ali no centro, faz um grande circuito com essa linguagem das instalações luminosas, o videomapping. A Festa da Luz, é muito legal a história dela, assim, e que esses meus amigos da Híbrido, eles tinham um sonho de fazer um festival de luz inspirado nas festas da luz da Europa, que tem uma grande referência, que é a Fête des Lumières, de Lyon, porque lá na Europa, durante o inverno, eles criaram esses festivais para as pessoas irem para a rua, porque elas ficavam em casa, no frio, e o comércio ficava parado, era algo que impactava muito, que as pessoas não rodavam a cidade. Então era uma forma de atrair as pessoas para a rua. Só que é um festival bem europeu, assim, com essa cara de Europa mesmo. E quando os meninos falaram: Ju, tem muitos anos que a gente tenta fazer e eu acho que vamos fazer junto, você somando, a gente vai realizar. E de fato eu entrei assim, a gente realiza então a primeira edição. E logo no início eu falo: bom, a gente tem essa referência à Europa, mas nós vamos criar a Festa da Luz brasileira, com DNA brasileiro, que seja a cara do Brasil, a cara não só do Brasil, mas de Belo Horizonte, né? Eu brinco que a nossa renovação anual de votos do nosso casamento com Belo Horizonte, de amor, assim, é como se a gente renovasse o nosso amor pela cidade, né? Fortalecesse mesmo esse vínculo afetivo que a gente tem. Eu brinco que é o momento do BH Pride, assim, né? Desse orgulho de ser Belo Horizontino, né? E a Festa da Luz tem esse poder mesmo, que as pessoas rodam na rua e falam: nossa, que linda, olha que cidade linda. E eu tenho tanto orgulho de ser um festival popular, sabe? De ser um festival que realmente reúne toda a gente. É um festival para público de 0 a 100 anos, e você vê público de 0 a 100 anos rodando, de todos os territórios da cidade, são corpos de todos os jeitos, todas as cores, todas as formas, sabe assim? É tão lindo ver tanta gente diferente junta, compartilhando do mesmo espaço e apreciando. Eu fico assim, encantada mesmo e emocionada, e é engraçado que a gente não cansa, assim, acho que a cada um a gente, renova o nosso amor, o nosso entusiasmo, porque os nossos projetos todos têm essa conexão com essa cidade que a gente quer viver, sabe? Faço vários projetos de arte, né? Tem o MAMU, tem um mapa que é focado para cidades do interior de Minas. Trabalho com projetos comissionados, outros parceiros, outras cidades. Mas, no geral, é uma grande luta, todos nós da cultura e da arte. E a gente usa os mecanismos de incentivo, de lei de incentivo federal, estadual e municipal. Mas a gente trabalha muito o relacionamento com as empresas, porque imagina, como patrocinar um projeto artístico que não vai ter a marca na obra. Que as pessoas estão olhando a obra, você não vê a marca na obra, você não vai ver no macromural. Então a gente precisa sensibilizar os patrocinadores para a importância do legado e como que isso é uma semente plantada na cidade, assim, como que isso vai germinar e florescer e gerar outras sementes que não só o projeto, né? Então eu trabalho muito, assim, eu brinco que eu não sou curadora. Eu não me vejo assim como curadora de arte, apesar de que a gente tem aqui o grande Jorge dos Anjos, que eu faço a curadoria, mas eu me vejo como realizadora. E como realizadora de projetos e uma mediadora de arte no espaço público. Por que mediadora? Porque a gente tem que autorizar as obras nas casas ou nos prédios, então conversar com as pessoas, conversar com o poder público, patrocinador público. Então é uma eterna mediação entre muitos
atores ali que estão envolvidos naquele projeto, né, que são afetados por ele. Então, eu falo que meu talento é mediar, articular e realizar, né? A minha mãe tem a editora até hoje, a Letria, ela é contadora de histórias, ela é servidora pública, aposentada já, mas ela é dessas contadoras de histórias, Rosana Montalverne, é um acontecimento, minha mãe, de rodar mundo, de ser convidada para Festival Internacional de Contação de Histórias. Eu fui criada pela melhor contadora de histórias do mundo, ouvi sempre as melhores histórias, eu acho que com certeza isso me despertou muita coisa assim, do ponto de vista criativo e do imaginário. Mas também, tanto meu pai quanto minha mãe sempre amaram muito a cidade, sempre foram de rua, de festa. E eu lembro da minha mãe falar assim, eu pequena, essa menina é rueira, essa menina gosta de rua. E eu gosto de rua, é o que eu mais gosto mesmo, assim, trabalhar na rua é minha paixão, assim. E eu vivi muito isso com os meus pais, assim, eu lembro de pequena, de Festival Internacional do Teatro, do FIT, dos festivais todos, de rodar interior, de festival de inverno. Então eu fui uma menina criada muito num ambiente de cultura mesmo. E eu acho interessante que todas as experiências que eu fui tendo me ajudam nos projetos de hoje, tanto de jornalismo, da gente pensar comunicação, edição e revisar e orientar, porque a comunicação é muito importante para os nossos projetos, assim, a gente precisa mostrar o que a gente está fazendo, tanto como editora de livros infantis, desse contato com a narrativa ilustrada, de pesquisa, de sensibilidade ali com as artes visuais. Tudo isso vai dando camada assim, de experiência e repertório para ir executar os projetos.